Fala, rapaziada, engarrafamentinho de leve aqui na Avenida Brasil, mas que com Guilherme Careca no volante, a gente nunca chegou atrasado em uma entrevista. Jamais chegaremos atrasados. Não tem possibilidade disso acontecer. Zero. Daniel Planel aí, como sempre, dando aquele brilho na edição e na filmagem. Valeu, rapaziada! Olha ele aí, eu sabia, mandei recado pra você. Você chamou a gente bem, né? Tu viu? Olha aí, meu ídolo maior de todos. Tudo bom? Jair Pereira, Legal, Lanceta. Pô, coisa Esse é o boa. Lanceta, o melhor do mundo. Que legal. Poxa, legal pra Tudo vocês bem? aqui, Tudo pô. jóia? Ei, Como vai você? bom dia, Tudo bem? Bom dia. Aí, estamos chegando aqui. Jair Pereira, bem, Bem firme, forte, como sempre. como sempre, né? Sempre cheio de chegada. Entendeu? Chegamos aqui, professor Isaías Nascimento, né, que ele é um desses agregadores, né? Está sempre reunindo pessoal para não deixar essa turma ser esquecida, né? Verdade. Hoje vai ser aqui por algum motivo especial ou... Aqui é um grupo de militares, já veteranos do Exército Brasileiro, são da famosa artilharia. Tem muito a ver com futebol, né? Os termos do futebol, alvo, meta, artilheiro, vem da artilharia, que em algum momento algum jornalista daquela época antiga, dos anos 30, 40, levou isso para a narração esportiva. Então, o artilheiro que faz mais gol é o artilheiro que acerta melhor o alvo. Então, nós somos artilheiro do Exército. E esse grupo reúne sempre no segundo sábado. E eu falei, poxa gente, a gente já trouxe aqui eventualmente jogadores em separado. Vamos trazer um pessoal em função dos 15 anos desse grupo, né? Então a gente resolveu fazer um esforço enorme para agregar esse almoço aqui com a presença de vocês. Aqui, chegamos aqui já no evento. Aí a gente estava lembrando aqui que às vezes o treinador é campeão, mas às vezes não é campeão, mas Deixa o campo aberto. Deixa- Né? O time certinho, né? deixa o campo aberto. E nesse título aí do Botafogo, foi de quando? Foi em 95, né? Que foi campeão brasileiro com o Autuori, né? Campeão brasileiro de 95 Autuori, você começou ali. O treinador antes era eu, né? Aqui no Botafogo era eu. Aí eu saí e fui pro Atlético. Lógico que ele teve importância tremenda aí, né? Foi Foi o campeão. Autuori. Mas é sempre bom, assim, você deixa um campo, uma base para o treinador chegar. Então vamos lembrar aqui rapidinho. Alguns títulos seus, você. Seleção brasileira, Vamos lembrar, foi. Primeiro foi do Campo Grande, professor. Taça de prata. Campo Grande, Taça de prata, esse foi o primeiro. aquele timaço, Timaço, né? né? O Pingo. Pingo. Jogava, Jacenia. Um timaço, né? O Luizinho das Luizinho Arábias. das Arábias. O Lulinha. Lulinha, isso mesmo. Que timaço, Edu cara. jogava também. Caraca, é mesmo. Teve esse ainda, né? Muito bom, caldo de café. Porque você parou, só explica pra gente, quando você encerrou a carreira quando, jogador? Parei no Bangu, em 77 para 78. Saí do Vasco, fui pro Bangu, aí eu já estava formado, né? Eu sempre ponho na minha cabeça o seguinte, o que você vai ser quando parar, né? Porque naquela época, como jogador, não se ganhava tanto assim, né? Lógico, já tinha minha casinha, tinha meu carrinho, eu sempre fui pão dura, né? Sempre fui. Aí, quando eu fui pro Bangu, quando eu estava quase parando no Bangu, quem me convidou para ser o treinador dos juniores, não era juniores não, era juvenil naquela época, do Campo Grande e auxiliar dele, Paulinho de Almeida. Caramba! Eu tinha sido jogador dele aonde? No Olaria. Por isso que é bom você ter um ambiente bom, saber trabalhar, ser profissional, né? Aí fui pra lá, disputei o junior, fomos vice-campeão. E campeões, né? E depois o Paulinho saiu, eu fui pro time de cima. É uma taça de prata, né? Nessa época tinha Corinthians, tudo na taça de prata, que é a Série B agora, É a né? Série B. Mas aí eu já tinha saído, a verdade aí porque eu tinha recebido uma proposta pro Paysandu. Aí fui pro Paysandu. O outro é que você deixou o caminho aberto, pavimentado, faltavam, né? faltavam o quê? Faltavam 3 jogos.
Estava fazendo uma casa em Cavalcante, a minha casa, é legal, estava faltando claro. grana. Recebi uma proposta, ajeitei na minha casa e fui. E antes eu já estava na seleção brasileira também, de júnior, né? Aí fui para a seleção, fomos campeão do mundo. Mauricinho, Beto, Paulinho, Dunga, Giovanni, Gilmar, Hugo, Heitor estava muito, rapaz. Heitor estava muito forte. Na época ele estava na Ponte Preta? Estava na Ponte Preta. Meu time tinha muito jogador de time pequeno, por quê? Porque eu que viajava, eu que via, eu que trazia. É verdade. Não tinha essa de indicar, não. Eu ia ver, olho a olho, né? Pô, tinha o Mauricinho, que era também time pequeno lá. Demétrio, que era do Campo Grande. Demétrio do Campo Grande. Um timaço, né? Mauricinho, Bebeto, Paulinho, ainda tinha Marinho Rante, né? Marinho Rante. Mas esse cara jogava muito, rapaz. Paulinho, aí gol do Giovanni de pênalti. O Paulinho foi no fundo, deu um livro no argentino, pênalti, o Giovanni foi gol. Fez lá no cantinho, fomos campeões do mundo. Aí saiu uma briga tremenda, né? A Argentina nunca... O treinador da Argentina se chamava Pachamé. Toda vez que eu fui campeão, foi com o Pachamé, ele era o treinador da Argentina. E ele perdia. Ele passava perto de mim, queria brigar. Eu falei, não quero brigar com você não, eu só quero te ganhar. Só te ganhar. Ficava louco. Agora o Paulinho era meio seu pé de coelho, né? Paulinho foi campeão comigo. No Flamengo, olha só, no Flamengo, na seleção, Flamengo, Corinthians. Todo lugar que eu ia, levava hora que eu sabia. Vou levar o Paulinho e vou ser campeão. Ele tem um amor por mim, você não imagina, você já sabe, né? Ele adora, caramba. Eu gosto dele também. Aliás, todos os jogadores têm sempre uma amizade forte comigo. Porque eu sempre fui um camarada correto e falava a verdade, verdadeiro, olho no olho, sim é sim, não é não, e acabou, entendeu? No Corinthians você foi campeão? 88, com Viola, botei o Viola pra jogar. Isso que eu queria lembrar. Uma semana antes o Edmar foi para a seleção, eu não tinha centroavante. Aí eu fui no aspirante, fui no aspirante, olhava e o Viola. Aí chamei ele, dei uma treinada. Foi uma semana não, uns 15 dias antes. Chamei, treinei, conversei. Um dia eu chamei ele e falei, você que vai jogar. Ele levou um susto. Eu falei, você vai pipocar? Tua chance. Não vou não, professor. Então vamos lá, você que vai jogar, hein? Fica caladinho. E ficou. No dia do jogo treinei ele, na semana ele já levou aquele botão para jogar. Ele lá no Brinco de Ouro, né? Contra o Guarani, ele fez o gol, ainda tirou a camisa e jogou para a torcida. Se você ver ele falar de mim, eu até choro. Não tive um depoimento dele. Eu não vi até o final de ele. Né? Da vida dele, né? Como ele era, como é que ele ficou. A importância como uma atitude dessa sua parte. Falou, pô, eu passei a almoçar e jantar no Corinthians. Ele não tinha isso, né? A comida que ele comia, ele deixou para a família dele e ele passou a comer no Corinthians. Diz os títulos que você já teve em clube. Em clube? Corinthians, 88, né? 89, Atlético Mineiro. 90, Flamengo, Copa do Brasil. 91, em Atlético Mineiro. Naquela época o treinador não ficava muito tempo não, ficava um ano e saía. 91, Atlético Mineiro. Aí já é tetra aí, né? Aí já. 3 vezes campeão mineiro. 92, Cruzeiro, campeão mineiro e bicampeão da Supercopa. Aí eu dei uma saída em 93, 94 fui campeão no Vasco, 93 eu fui para a Arábia, né? Lá, trabalhei lá, não fui campeão lá, mas o time, acertei o time. Em 94 eu fui treinador do Vasco, nós fomos tricampeão, né? Foi. 95 eu já fui para o Cruzeiro, 96 acho que eu vim para o Fluminense. Aí daí já fomos diminuindo, né? Futebol tem que estar atento a tudo, tem que estar olhando o jogo lá fora, em casa, se atualizando. Até as coisas que o lugar que você acha que não tem evolução, você tem que ver para ver como é que é. Marcação alta. Antigamente marcação pressão. É a mesma coisa, né? Meia pressão, né? Linha baixa. Maré, jacaré. Entre linha, o que a gente falava na época? Entre linha, você fica nas costas do volante na frente do zagueiro. Entre linha, isso. O PC Caju é um crítico, né? Dessa fórmula de último terço, né? Último terço. Maré, jacaré, a gente não fala.
Porque essa parte, a parte física realmente ganhou muito destaque, né? Muitos criticam, né? Porque acham que a preparação física acaba liquidando a arte, né? O futebol arte. Mas o Ganso, hoje a gente assiste, o Ganso teve que se preparar fisicamente para conseguir jogar, né? Sim, Sérgio, o princípio básico para se jogar futebol é a técnica. A técnica prevalece diante de todos os meios de suporte, de apoio. Com a evolução da metodologia do treinamento, a evolução científica, ficou comprovado que para neutralizar uma técnica esmerada, principalmente dos jogadores brasileiros, só tinha uma forma: era melhorar o condicionamento físico de quem jogava contra o Brasil. Então, por conta disso, os centros mais adiantados, Alemanha, Inglaterra, França, até Portugal mesmo, eles começaram, e a Espanha, eles começaram a tentar encontrar uma solução para neutralizar a grande capacidade técnica do jogador brasileiro. E com isso, a preparação física foi muito, digamos assim, primorosa com relação a essa neutralização. E por conta disso, hoje também, você, para ser jogador de futebol, você tem que estar bem condicionado fisicamente. Porque o jogo, ele se divide em 3 partes distintas. Os primeiros 30 minutos de jogo, você tem de bola em jogo, você pode procurar as estatísticas, hoje a tecnologia nos mostra, você tem aproximadamente 15, no máximo 18 minutos. Então, o jogador de futebol, não estou falando do atleta de futebol, que não consegue jogar 18 minutos, ele não é jogador de futebol, né? Porque de bola viva nos primeiros 30 só tem 18. Aí, a segunda parte são os primeiros 15 minutos de uma fase que a gente chama de fase de equilíbrio. Nos últimos 15 minutos do primeiro tempo entra um componente físico, pequeno, mas entra. Aí vem o intervalo, que normalmente é sempre acima de 15 minutos hoje. O cara se recupera, o sistema nervoso central e também o cardiovascular, e você tem uma certa recuperação. E aí, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, você ainda joga com a técnica. Agora, dos 15 minutos do segundo tempo até o final do jogo, só joga quem tiver preparação física. Então você tem 3 fases distintas: a fase técnica, a fase de equilíbrio e a fase física. Essa é uma análise moderna, é uma análise sincera e autêntica, que é a própria tecnologia. Por que os caras hoje monitorizam todos os jogadores com polar para ver os batimentos, para ver se o cara tá... E aí entra um outro aspecto importante. A preparação física hoje, ela tem um viés assim muito de velocidade. Todo mundo só fala em velocidade, tem que ser veloz, porque o futebol é veloz. Mas a base da preparação física tem que ser em cima de resistência. Por quê? Porque o jogo hoje dura 100 minutos, não são 90 minutos. E para você ficar em movimento 100 minutos, você precisa ter resistência, que é uma resistência em velocidade. Então, em linhas gerais, o que modificou do futebol dos anos 70 para a nossa década agora, 2022, 2020, 2010, 2020, é que nós temos maior tempo de bola em jogo, e, em consequência disso, a gente precisa ter melhor condicionamento físico. Agora, não podemos esquecer nunca que para jogar futebol tem que ter boa técnica, senão nós colocaríamos os melhores atletas de atletismo, os mais bem condicionados para jogar futebol. O Bolt tentou, né? O Bolt tentou. E você vê que não tem jeito. Então, a técnica prevalece a tudo. E vocês trabalharam juntos? Nós trabalhamos juntos no América, quando a gente estava começando. É mesmo, é? Nós não tivemos a oportunidade de continuar, mas nós, aí é que vem outro detalhe, nós estudamos juntos no mesmo colégio, no Arte Instrução em Cascadura. O Jair tem 2 anos a mais do que eu, a gente não vai falar a idade, né, Jair?
O Jair já estava no terceiro ano científico, eu estava no primeiro ano científico. O Jair jogava futebol de salão e era o bom do time, e ele já estava jogando no juvenil do Flamengo, tá? E eu fazia atletismo no Botafogo. Então, a minha vida toda foi voltada para correr. E o Jair, a vida dele toda foi voltada para jogar bola. Agora, o preparo dele era bom? Era. E nós preparo era bom. Nós somos amigos, então associou a técnica à parte física. Mas já em 70, se não é o preparo físico... 70 houve um fato que a história do futebol mostra, foi que nós fomos bem em 58 e 62. Aí os europeus vieram para cá e começaram a analisar. Enquanto o Brasil se preparou em cima do método de interval treino, que o Paulo Amaral usava, o interval treino, em 66, toda a Europa treinava a base do circuito treino, que era a associação à velocidade, à força e à resistência, que são os 3 componentes básicos da preparação física. Perdemos a Copa por isso. As pessoas já comentavam que nós tínhamos perdido porque a preparação física tinha sido deficiente. Caramba, hein? E a própria Copa do Mundo foi no México. México já tinha tido problemas de altitude. Aí o almirante Heleno Nunes pegou 3 militares, Major Neri da Aeronáutica, comandante Tubino da Marinha e o capitão Cláudio Coutinho, todos 3 eram da Escola de Educação Física do Exército, e mandou para um centro de treinamento de Fontainebleau, na França. Os militares estavam preparando os astronautas para irem para a Lua, que era em cima de quê? Da ausência de oxigênio, que era o mesmo que acontecia na Copa do Mundo, que acontecia no México, que aconteceu na Olimpíada de 68. Aí com isso, eles lá tiveram todos esses ensinamentos, né? Conviveram com um cara genial na parte de condicionamento físico no mundo, que foi o Kennedy Cooper, que depois veio, o Coutinho trouxe para o Brasil, e aí nós expandimos aqui o método de Cooper, e o Brasil teve a oportunidade de se preparar cientificamente para a Copa do Mundo de 70. Tinha o teste de Cooper, fazia uma escadinha de adaptação de altitude. Ninguém sabe por que construíram a sede de treinamento da CBD, da antiga CBD, lá em Teresópolis, porque era o primeiro degrau da escadinha. Teresópolis tem 700 a 800 metros de altitude, foi o primeiro degrau. Dali eles foram para a Colômbia, da Colômbia eles foram para o México. Quando chegaram no México, estavam bem condicionados pra caramba. E com isso a gente teve uma participação brilhante, e pela primeira vez na história do futebol, o Brasil foi, testado pela Organização Mundial de Saúde, que testou todos os jogadores antes da Copa do Mundo, a seleção mais bem condicionada fisicamente. E o Brito foi o melhor. Cara, isso tudo que ele falou, a parte física é legal. Mas os Zagalos são escalados melhores. Isso aí, não vou entrar nesse... Bota os melhores. Quando se bota os melhores e com o condicionamento físico desse, só então pode ganhar, eu te contei a essência do que... Por que aconteceu? Por que o Brasil foi bem em 70? Foi bem porque os caras começaram a se preocupar, que até então a gente se preocupava muito. Se preocuparam mais com a ciência do treinamento. Basicamente, Sérgio, é isso. Eu não tenho muita coisa a acrescentar. Isso aí foi uma aula em 5 minutos. 5 minutos, uma aula. Por isso que a gente tem que fazer uma matéria só com você. Depois a gente faz. E uma só com ele. Ele é o homem. Ele é o homem. O clube que você ficou mais tempo foi o Flamengo? O Flamengo eu fiquei de final de 86 até 90. Foi na época que o Zico estava fazendo aquele treinamento. Isso, o Zico se recuperou comigo, depois ele foi para a Itália, depois ele foi para o Japão. Olha só que encontro bom aqui, hein? Duelo dos velhos tempos. Braz e Jair Bragança. O Braz, se eu não me engano, é o jogador que mais vestiu a camisa do Campo Grande, é isso? Com certeza. Jair Bragança. Como é que era esse duelo? Quem estava por onde? Você estava por onde? Nessa época, eu comecei no Bangu muito cedo, com 15 anos. Enfim, teve muitas passagens com o Braz no Campo Grande, que era uma rivalidade rural, né? Isso aí. Clássico da zona rural.
E é um prazer imenso estar aqui hoje, rever vocês, nossos amigos, lá do Museu da Pelada. E o Braz, que é um amigo de muitas datas, de muitos longos tempos, e hoje aqui a gente está tendo essa oportunidade. Graças a Deus, com saúde, né, Bruno? Com certeza. E vivos depois dessa pandemia toda aí. Agora conta pra gente aí, você, como é que foi sua carreira depois ali? Conta pra gente lembrar. Sim, aí eu fui pro Botafogo em 71, fiquei lá um tempo e depois com o Vasco. E lá no Vasco eu permaneci até há pouco tempo treinando de goleiro, coordenação lá da base. É isso, tudo. Eu lembro, eu sou Vasco, então por isso que eu sabia, eu não lembrava do Botafogo. Sim, esse foi o meu primeiro clube assim, fora do Bangu, que eu me tornei profissional. E no Vasco eu fiquei 30 anos lá. Caraca. E muitas saudades. E hoje eu estou aqui justamente para rever os amigos, que a gente quase não sai mais de casa. Ninguém, né, com esse problema todo que aconteceu aí nesses 2 anos. E hoje é um dia especial estar aqui, poder rever os amigos e manter esse convívio com o futebol, que é uma coisa que a gente nunca perde. Porque, como todo mundo diz, o futebol não sai da gente, a gente pode até sair do futebol. E rever grandes amigos assim. E o Braz fazia uns golzinhos de vez em quando? Pra ficar mais lá atrás na cozinha, né, Braz? Isso, na cozinha, mais marcando. Que era um cabeça de área só, né, Jair? Era um para correr aquele espaço todo. Ou a gente corria menos ou... Isso. Como é que é? E tinha um grito ainda do goleiro, ó. Não. Não passa aí do meio campo. Carlinhos também era assim. E o grito também, que é minha, né, mas não. Não é mais não. Ele tinha esse grito também, né? Como é que era quando essa ideia? Como é que é o grito? Olha, o goleiro sai, é minha, aí não cai minha, vê que não vai, não é mais não. Aí joga a responsabilidade para o zagueiro, ele tinha para tirar de cabeça. Pô, Jair, prazer, cara, sem brincadeira, cara. Foi grande. Caramba, Jair. Eu acompanho muito vocês aí na... Museu da Pelada, né? Museu da Pelada, é o que vocês fazem, a força que vocês dão para nós, que estamos assim... fora um pouquinho do futebol, mas acompanhando de tudo. Vocês não saem, cara, a gente vai esquecer nas nossas vidas, como é que vocês vão sair, pô? Não, mas isso aí é uma importância que a gente tem, pô. Não tem como. Poxa, cara. e muito, né? Nós ficamos contentes, somente quando tem assim uma situação como hoje, né? De rever alguns colegas. Eu fico muito satisfeito, no caso do Jair, né? Jair Pereira, poxa, tudo começou, na minha vida praticamente começou com ele. Vou chamar ele aqui. Aqui, ó, 2 Jair. Jair, meu pai, Tá vendo? parceiro. Fez gol, hein? Fez gol. Isso aqui fez gol nele. Fez jogar? Fez gol nele? Não fez, Jair? Fala a verdade. As pernas dele. Agora não posso nem entrar mais na barreira. Faz aqui, ó. Mas ele agarrava muito. Vamos falar do Braz. Fala do Braz aí, fala. Eu coloquei de volante lá no time do Campo Grande, time de cima. Nós fomos campeão do quê? Da Taça de Prata. Ele marcou vários jogadores, ele era uma segurança. Muitas vezes foi meu capitão. Uma pessoa que eu tenho um estímulo, sabe? Gosto dele até hoje. Gostar mesmo, amigo de amigo mesmo, sabe? E ele sabe disso. Eu sei que ele também tem essa amizade. Isso aqui fez parte da minha vida e faz ainda. Entendeu? Pra você ver que minha primeira poupança, o primeiro dia que eu ganhei uma vitória até contra o Flamengo, ele não deixou eu gastar o dinheiro. Foi em Bangu, abriu uma poupança comigo da Delfina. Tá? Eu não esqueço isso. Olha que coisa boa, né? Linda, eu aprendi isso com o Tele que fazia isso, né? Agora o Jair Bragança está dizendo que o forte do Braz era a impulsão. Mas eu aprendi com ele, não, mas ele me treinou muito. Não. Ele me treinou muito. Ele não pedia na bola. E cobrava, por dia era 50 bolas.